De hoje eu converso por videochamada com o cientista político Leandro Consentino. Professor, obrigado por nos atender. Boa tarde. Rafael, boa tarde. Prazer estar aqui falando com você e com todo o pessoal do Metrópolis. Isso, hoje a gente teve essa reunião do presidente Lula com os comandantes das forças militares. No final, o ministro da Defesa, o José Múcio, falou com a imprensa e disse que não houve envolvimento das forças nos atos golpistas, mas que se tiver algum militar individualmente que tiver participado dessas invasões, ele vai ser investigado e punido. Aí eu te pergunto, essa reunião pode garantir uma nova relação entre Lula e os militares? E quero saber também se o senhor acredita que, se houver comprovação mesmo de algum envolvimento de militar, ele vai ser punido? Acho que a sua segunda pergunta ela está intrinsecamente ligada à primeira. Quer dizer, eu acho que se não houver punição dos indivíduos responsabilizados por aqueles ataques, não tem como melhorar essas relações entre o Executivo e as Forças Armadas, né? Eu acho que a gente tem dois problemas aí colocados, um problema que é conjuntural e um problema que é estrutural. O problema que é estrutural tem a ver com o currículo das Forças Armadas. Nas Forças Armadas, até hoje, se fala em Revolução de 64, se fala em ato de defesa dos militares com relação a uma suposta ameaça comunista na década de 60. Quer dizer, ninguém ali discute abertamente o que foi o golpe militar, o que foi a própria ditadura militar, e eu acho que a gente precisa já cicatrizar, já rever essa ferida, dado que a gente já está num Estado democrático de direito desde pelo menos 1988. Então, assim, a gente precisa reavaliar o que nós estamos ensinando para os nossos militares, o compromisso democrático que as nossas Forças Armadas têm com o Estado democrático de direito. Outra questão que daí é mais conjuntural tem que ver com esse momento aí, onde alguns militares aí estão basicamente proclamando discussões anti-governo ou anti-presidente no momento, e aí precisa enquadrar de fato essas pessoas, quem participou desses atos e responsabilizando. Esse é o primeiro passo para a gente ter uma melhor relação entre o governo e as Forças Armadas. Agora, falando dessas prisões de hoje, né, que a gente viu a Polícia Federal fazer, que foram mais 4 pessoas presas por causa dos atos de terrorismo lá no dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Na tua avaliação, a resposta da polícia está sendo rápida o suficiente e elas estão sendo satisfatórias como resposta à sociedade depois desses atos golpistas? Acho que estão sendo, acho que a dimensão dos atos foi extremamente lamentável e grande aos olhos de qualquer democrata, é um escândalo que aconteceu, mas a polícia, as forças de segurança têm buscado responder a isso. O que a gente tem que tomar cuidado é com a armadilha justamente a armadilha oposta, de se exceder, de se buscar justiçamento em lugar de justiça e aí cometer excessos que viciem o processo. Já vimos esse filme com a Lava Jato, não queremos assistir novamente esse tipo de coisa que pode ser utilizado até por quem vandalizou, por quem apoiou, por quem concebeu esses atos golpistas, para que de alguma forma se tornem mais, virem a página e se tornem os mártires desse movimento. Então a gente precisa ter parcimônia para que a justiça seja feita, mas dentro do devido processo legal e não extrapolando esse processo. Entender que a justiça, ela pode ser, como fala o velho ditado, ela tarda, mas não falha. Tomara que ela realmente não falhe. E ainda falando sobre o que aconteceu em 8 de janeiro, agora à tarde a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do governador afastado daqui do DF, o Ibanez Rocha. Como se ouviu mais esse movimento envolvendo o governador e o que isso pode refletir no futuro político dele? Essa é a questão que a gente estava mencionando, né? Ver o que é necessário do ponto de vista de apuração e o que acaba se tornando alguma politização das investigações. A gente sabe que Ibanez Rocha teve um papel ali muito mais de omissão do que de ação nesses atos, pelo menos a primeira visão. Então, acho que cabe à polícia investigar, de fato, a participação dele, a eventual omissão que ele teve na defesa dos prédios públicos ali, mas a gente não viu ele fazendo discursos de instigar esse movimento, a gente não viu a participação dele efetiva nesse tipo de coisa, a não ser pela guarida que dava ao seu secretário de segurança ali, que sabidamente já tinha relações ali com o governo Bolsonaro e já ocupava o Ministério da Justiça naquele momento. Então, acho que é preciso, de novo, parcimônia, apuração devida dos fatos e, sobretudo, uma difícil tarefa, uma tarefa que não é trivial, que é tentar não politizar essas investigações
ao extremo. Acho que haverá o momento de tornar essa investigação mais política, e aí tem comissões parlamentares de inquérito para isso, tem investigações dos próprios parlamentares, mas eu acho que a esfera judicial tem que cuidar para que não se envolva dentro de um processo de politização judicial. Esse é um processo perigoso que pode ter consequências, como você me perguntou, para o próprio governador Ibanez e o seu futuro político, mas que a gente tem que apurar com rigor para ver se a gente está cometendo uma injustiça ou se a gente está, de fato, apurando e punindo quem é responsável direto por aqueles atos, seja por ação ou por omissão. Dentro desse exatamente do que você falou, eu até comentei com a Isadora, que é a nossa repórter que está cobrindo esse caso mais cedo, né? Os atos aconteceram dia 8, né? Já houve a busca e apreensão na casa de Anderson Torres está preso, né? E só agora, dia 20, há essa busca e apreensão na casa de Ibanez Rocha, que já tinha, inclusive, feito depoimento à Polícia Federal. O senhor acredita que esse ato tão distante, né? Essa busca e apreensão tantos dias depois dos atos golpistas aqui em Brasília, podem já dar um indício dessa politização? Ou não? De fato, a gente está vendo um processo caminhando legalmente e as coisas realmente têm que correr durante esse tempo. Difícil a gente saber ao certo, né? O que a gente sabe é que essa distância ela tem duas faces. Por um lado, ela pode auxiliar, né? Ela pode facilitar de alguma forma a ocultação de provas ou a destruição dessas provas, mas por outro também ela acaba tornando esse assunto sempre quente, quer dizer, esse assunto sempre na mídia e sempre disposto a gerar mais repercussão e trazer novamente o debate à tona, ainda que alguns já estejam esquecendo ou se preocupando com outras questões aí mais próximas da nossa realidade cotidiana. Então, acho que tem as duas faces e é importante que a polícia saiba exatamente conduzir esse inquérito, tenho certeza, tenho confiança nas nossas instituições, mas que saiba conduzir esse inquérito do ponto de vista legal, do ponto de vista judicial, separando a esfera política dessa questão, mas, sobretudo, né, pensando na cadeia de comando disso, né, tratando de imaginar que por trás dessa questão há não só aqueles que se colocaram ali nos atos, como se omitiram para defender o patrimônio, mas também quem financiou, que houve prisões hoje nessa esfera, e quem concebeu isso intelectualmente, que a gente ainda precisa chegar também nesses autores intelectuais, e isso, sobretudo, é muito importante para compreender toda aquela catarse que ocorreu, lamentavelmente, no dia 8. Professor, muito obrigado pela entrevista, espero conversar com você depois e um bom fim de semana aí.